Eu fiquei pensando nessa coisa das nomeações, né? O quanto as palavras organizam e normatizam e a gente se baseia nelas para, inclusive, compartilhar de um código que a gente se ilude que é o mesmo, para a gente pensar que a gente se compreende, porque senão ficaria, talvez, todo mundo muito isolado. Então, acho que nessa experiência que você relata, primeiro existiu uma pessoa e daí depois esses fenômenos. Então, se eu recebo os fenômenos, não existe a pessoa, né? Eu vejo, eu escuto os fenômenos, eu nomeio isso e aí é o diagnóstico, é a patologia. E aí quando você fala, né, a psicose não é a dissertação do Lacan, eu vou discordar porque e é a tua dissertação, é a dissertação da Lorraine também, mas é o quê? São esses fenômenos, são essas formas de ser e estar no mundo. Tem uma pegada, eu acho bem isso, assim, a Lorena ainda falou alguns psicanalistas, mas não, eu sinto uma pegada na psicanálise que é sim normatizante, como se a neurose fosse o suprassumo da estruturação psíquica e qualquer outra coisa que não seja neurose não funciona, né? A estrutura quebrada, como se as estruturas fossem estanques e, enfim, não tivesse nenhuma possibilidade de circulação, como se nós fôssemos, e aí já é uma pretensão falar nós, né? Fôssemos estrutura, em maioria neurótica, em minoria psicótica. Quem disse isso? Quem fez esse levantamento? Se estrutura só se define sob transferência, será que isso me impede, né, de um psicanalista escutar uma neurose e outro escutar uma psicose na mesma pessoa? Não sei. Quando o Maurício fala, né, esse é um paciente fenomenológico existencial. E quem são as pacientes psicanalizáveis do Freud nas histerias, tal como se apresentavam no século XIX? Então, assim, várias questões acho que se abrem, né? Não é do nada que a gente faz uma prática clínica, imagino. Acho que a gente tem que ter algum rigor, mas que rigor é esse? Talvez na escuta das singularidades, entender o que a gente está escutando ali. Mas a gente não pode esquecer que a clínica a teoria nasce da clínica. E é isso que a gente não pode ficar o tempo inteiro preso às teorias que foram montadas a partir da escuta de pessoas no século XIX e ficar reproduzindo isso no século XXI, porque fica pobre, fica manco, não funciona. Então é isso, a gente sempre tem que pensar. Bom, em que momento isso nasceu? Né? Então essa psicanálise, tal como conhecemos hoje, nasceu no século XIX, em Viena, num consultório onde as pessoas frequentavam 6 vezes por semana, então não era qualquer pessoa que frequentava, tinha que ter grana, né? Era gente branca, era gente, enfim, tem uma marca eurocêntrica nessa teoria. E a teorização nasceu de uma experiência clínica. A gente tem que, no mínimo, adaptar para a realidade tupiniquim do século XXI. A gente tem que tentar entender o que a gente está fazendo hoje, o que é, sim, uma base teórica importante de ser considerada, porque tem muita coisa que veio antes da gente, mas o quanto ficar reproduzindo de forma meramente mimética é falso, não se sustenta. Então, acho que não dá para fazer clínica sem crítica. Eu sou formada há 1 ano e meio só em psicologia e, enfim, me apaixonei ali na graduação pelas políticas públicas em saúde mental. Estou na fase de me deparar com a realidade das políticas públicas, né? A quantidade de sonhos que eu joguei no lixo na luta antimanicomial agora. Passamos por isso. Puta merda. E aí, assim, a minha pergunta é realmente, assim, interesse pessoal. Quero saber da tua experiência, porque estou me deparando mesmo com essa dificuldade, né? Saber da tua experiência nos serviços públicos, desses embates que aconteceram, quais são os caminhos possíveis, né, para a gente tentar humanizar esse tratamento, enfim, trazer a lógica antimanicomial que já deveria estar mais presente, né, num serviço como um CAPS, por exemplo, mas a realidade é que não está muito presente. Isso dá um seminário, né? Mas assim, rapidamente, né? Eu vou falar então da minha experiência com o grupo de ouvidores de vozes. O que eu tentei fazer? Quando eu cheguei com essa proposta, várias pessoas, tipo, falaram, meu Deus, né? O que é isso?
Mas eu fui usando, tipo, o que tava a meu favor, que era, tipo, cara, tem esse livro, tem essa pesquisa, tem isso aqui, tipo, é comprovado cientificamente, faz sentido e tal. E fui, né, pedir um horário na reunião de equipe, uma pauta pra explicar. Fui tentando deixar sempre muito às claras, porque eu acho que muitas vezes a gente que é psicólogo, né, ou até, acho que mais ainda psicanalista, a gente meio se perde nas palavras, nas coisas e num dialeto próprio, e a gente também não consegue muitas vezes nem comunicar o que a gente tá querendo dizer direito, e né, tem esses jargões e tal, então eu sempre fui deixando muitas coisas às claras, e sempre que dava algum resultado positivo, eu mostrava isso. Olha só, tal pessoa não aderiu ao tratamento, ela tá vindo toda semana no grupo. E já teve vários momentos assim que gente desacreditou, teve uma psiquiatra uma vez, que o cara tava falando assim, tipo, eu quero trabalhar, eu quero me formar na faculdade, tava falando alguma coisa assim, e a psiquiatra falou assim, não vai conseguir fazer isso. Daí eu falei, como não? Não dá nem pra colocar essa ideia na cabeça dele, porque não faz sentido, tipo, ele não consegue nem vir pro tratamento direito, você acha que ele vai conseguir? Eu falei, cara, da onde que você tá tirando isso? Tipo, como que você consegue falar isso? Aí começou várias pessoas da equipe. Eu também acho que não, pai, ele é esquizofrênico. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, só que daí eu falei, nossa, eu vou usar essa experiência. Aí, tipo, eu falei, meu Deus, então eu que tô delirando, é isso? Eu sou a única pessoa da sala que acho que o cara é capaz de fazer os negócios. Eu falei, nossa, essa é a experiência deles, né? Aí eu me coloquei nesse lugar, assim, eu falei, é isso que eles sentem toda hora, né? A invalidação do discurso, né? E outra coisa que eu aprendi foi falar com um psiquiatra de pau a pau, tipo, saber o DSM, saber de remédio, pode me perguntar de remédio, que eu sei um monte de remédio, pra questionar e conversar de igual pra igual, né? Então eu não acho que a gente tem que negar a psiquiatria. Não, a psiquiatria tem isso? Então tá, esse remédio serve pra isso? Então hoje, se uma pessoa me falar, o médico me medicou com isso, eu sei o que significa, sabe? Então eu acho que a gente também tem que entrar um pouco nesse mundo pra você poder discutir de igual pra igual. Acabo indo para psicologia. E aí foi muito frustrante quando naquelas primeiras aulas com o Naim ele me disse que a esquizofrenia não tinha cura, né? E eu lembro que eu fiquei assim, devastada, né? Assim, como, né? E assim, fiquei muito frustrada enquanto fazendo aquilo. E foi pela via da psicanálise que eu comecei a achar, talvez tenha aqui alguém que fala disso de uma forma mais interessante, dessa experiência. E aí acabei depois indo fazer um mestrado para pensar a psicose na criança, né? E muito assim no engodo ali daquela ideia das psicoses não decididas, então é possível prevenir a psicose. E aí eu vou percebendo que essa ideia da psicose não decidida também defende muito que a psicose é um déficit, né? Se o objetivo da clínica é a gente tratar a psicose ou neuroticizar essa criança, é porque a psicose é pior, né? E o que a Leda diz, né? A Leda, que eu sei que foi professora de vocês, né? Mas a gente acabou não sendo. Ela dizia que era, né? E acho que você fala isso no início, né? Quando você fala do recovery, né? Ela disse que neste mundo que nós vivemos é melhor ser neurótico do que psicótico. Né? E aí até falei com o Vinícius uma vez disso, que assim, que é o mesmo argumento da cura gay, né? É melhor ser hétero né? Então quer dizer... Seguir normatividade. A gente tem que produzir uma mudança cultural no fim das contas. Melhor ser branco, é melhor ser homem. E acho que a psicanálise tem que ser uma teoria que entra nessa luta política mesmo, né? Sim. Você fala assim, de uma mudança... como que a gente acolhe a diferença, né? Se tivesse alguém aqui gritando em vozes e impedindo que a gente pudesse se escutar, como é que a gente ia acolher essa pessoa aqui? Né? Eu acho que isso é uma questão interessante, porque toda vez que eu ia estudar sobre a psicose, e eu escutava, né, nas escolas de psicanálise mesmo, também tem essas mesmas frustrações que você traz. E eu sempre escutava, assim, uma descrição fenomenológica da psicose. Geralmente, inclusive, eu acho que poucas pessoas entendem o que é a ideia de estrutura. Geralmente, quando você vai numa escola de psicanálise, você escuta descrições fenomenológicas. Mas isso é a psicose. Todo mundo fala da psicose, mesmo nas escolas de psicanálise, mesmo quando dizem que estão usando a ideia de estrutura, cada um tem a sua ideia do que é a psicose, né? Então, assim, realmente não existe, né? A psicose.
A A psicose. psicose não. Exceto o filme Psicose. Esse existe. Gente, agradecer, né? Mas eu te agradecer mesmo. Que bom que se a luz do Naim tem cura. Obrigada. Primeiro eu tenho que confessar que eu não sou da psicanálise, nunca Que gostei. ótimo. Eu tô aqui. Seja bem-vinda Eu a esse gosto grupo muito de do apoio. Vini e do Pedro. E eu amei quando eu vi tua página, assim. E eu falei, nossa, que incrível isso, eu preciso estar ali, mas como eu sou estudante ainda, eu me permito flertar, né, com duas vertentes, que é a histórico-cultural e a fenomenologia. Legal. Eu ainda não assumi relacionamento sério com nenhuma das duas. Não precisa, aquela. Mas eu percebo assim, até um pouco quando o Maurício foi falar, assim, eu zoei, né, Maurício, só pra você. Desculpa se eu te constrangi, assim, você podia assim Não, falar mal, a gente tamo merece junto. enquanto aluno, assim, porque eu percebo assim, o quanto o academicismo, nessa ânsia por saber os diagnósticos, o quanto que isso nos faz querer encaixar cada pessoa dentro de um diagnóstico. Eu vejo isso nos grupos ali, né, nas nossas aulas de psicopatologia, e a gente fica naquela sede de querer encaixar cada um dentro daquele conjunto de diagnósticos, e isso nos insensibiliza para ouvir que o sujeito também é capaz de produzir um saber sobre si mesmo. O quanto o diagnóstico... Eu vivi um pouco disso assim, com a minha mãe, e foi muito interessante que eu vim aqui como estudante de psicologia, como amiga dos meninos e como uma tiete sua praticamente. E aí eu falei, nossa, eu vou lá e tal. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir você falar, foi assim, aí eu já estava como filha, né? Porque a minha mãe, ela ouve vozes desde que eu sou criança. E aí eu queria só pedir licença para vocês, porque eu acabei escrevendo, assim. Eu sou formada em letras também, então eu não perco uma oportunidade de escrever. E aí eu lembrei muito da minha mãe, ouvindo você falar, e muito de quanto o meu relacionamento com ela o relacionamento dela com a nossa família foi permeado por inúmeros diagnósticos, e o quanto, ao tentar calar as vozes que ela ouvia, a gente calou a pessoa dela. E aí eu queria compartilhar com vocês o que eu escrevi. E enquanto você falava, eu escrevi para ela isso. Eu não sei se vou ter coragem de ler isso para ela, então eu vou ler para vocês, que é mais fácil, porque vocês não me conhecem. E eu escrevi assim: sobre as suas vozes, enquanto você as ouvia, nós te silenciamos. Medicada, internada, te calamos. Ou melhor, te ensurdecemos. Ao calar as vozes, tiramos tua possibilidade de ser você. Não calamos apenas as vozes que não conhecíamos. Calamos o que você queria dizer. Quem você era. Não deixamos nem que você nos dissesse o que diziam essas vozes para você. E hoje você não nos diz mais nada. E todo esse anseio por lidar com essas vozes dentro da normatividade, dentro do que era aceito pela religião, pela sociedade. Ela foi sendo calada e é isso. Hoje ela já não disse mais nada, porque aí ela não podia dizer o que ela estava ouvindo, né? Não cabia ali nesse modelo de sociedade que a gente vive. E eu vejo quanto falta isso na academia, assim, sabe? Esse olhar para o outro, que eles não são só um sintoma, eles não são só um diagnóstico, quanto a academia tira isso da gente, enrijece a gente, o quanto não há espaço para esse olhar mais sensível, mais espontâneo, quanto é isso. E o caminho dessas buscas, né, os familiares fazem isso na intenção de um cuidado do que é melhor ofertado. E quando é hegemônico, é isso que está aí, né? Então por isso que tem que ser mesmo uma luta, né? Tem que ter essa dimensão de crítica e disputa política, porque é a possibilidade de se encontrar aí com outros modos aí, né, de entender. Então, obrigada aí pela sua partilha aí sensível, por ter confiado aqui nesse espaço. Eu queria só falar, né, que nossa, me emocionou bastante isso, né, esse seu relato, assim. E é isso, não tem uma palestra que eu faça, uma fala que eu faça que não venha alguém falar comigo, ou que tem um familiar que ouve vozes, ou que a pessoa ouve vozes, assim. Isso acontece muito, muito, muito.
e é um novo lugar que se estabelece mesmo, né? Então, assim, o grupo de ouvidores de vozes é uma potência, assim, realmente, sabe? E eu espero que vocês repliquem isso, né? Desculpe se eu fui muito rígida nas minhas críticas à psicanálise, né? Mas eu acho que a gente não pode, enquanto psicanalistas, né, psicólogos, reproduzir essa lógica, né? Segregadora. Então, por mais que a gente vai estudar, né? Que a gente vai se basear, né? A gente continua estudando, a gente vai se basear, mas que a gente não reproduza, né? Isso de colocar um nome, né? Uma palavra que pode acabar segregando de certa forma, assim, né? Uhum. Acho que quando a Kathleen retoma aí que é da clínica que nasceu a psicanálise, e a clínica é isso, né? É estar ali à disposição, né? Poder se interrogar, se questionar, né? Que a teoria sirva, né? Mas que não limite também. Então... Só mais uma coisa, fiquei pensando em duas perguntas, né? Nessa cena que você descreve do CAPS, onde você então tá delirando, porque só você acredita, e fico pensando, se todo mundo da equipe, ou se ninguém da equipe acredita que esse paciente, que essa pessoa possa alcançar esses lugares, o que a gente está fazendo aqui? Uhum. Se a gente não acredita, eu sempre penso nisso, se o clínico não aposta no paciente, então, para quem que a gente está fazendo a clínica? Uhum. A clínica está a serviço de quê? De quem? E o diagnóstico organiza quem? Né? Pensando sempre nisso, assim, o diagnóstico organiza quem? Né? O sujeito é quem vai escutar. Eu só queria falar uma coisa, que essa coisa do nome, né, a gente sabe, eu não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que o nome muitas vezes é importante, né, porque ele vai delimitar um lugar e comunicar algo, né, e aí no grupo lá do CAPS, todo mundo se apresentava assim, tipo, eu sou tal, eu sou esquizofrênico, eu sou tal, eu sou bipolar, eu sou tal, eu sou depressivo. E depois eles começaram, eu sou tal, eu sou ouvidor de vozes, eu sou tal, eu sou ouvidor de vozes, né? Então a gente ocupa, né, esse novo termo aí, a gente reclama esse novo termo como um termo menos estigmatizado, né? Não quer dizer que não seja necessário se identificar com um lugar, é importante se identificar, mas é um novo termo, né? É aquela coisa de pegar algo que não tá tão cheio de uma palavra que não tá tão cheia de coisas em cima e poder... E também é provisório, né? Sim. Mas que parece que tem possibilita mais laços. Mais laços. Mais laços. Sim. O outro tava... Exato. Gente, sigam nas redes sociais, Grupo Nossas Vozes. Então, nós chegamos aí no horário, essa era a minha...